Você já parou para pensar como um simples leite vira um queijo cremoso, duro, fedido ou até cheio de mofo? Parece mágica, mas na verdade é um processo bizarro, cheio de ciência, tradição e até algumas coisas nojentas que ninguém te conta. Hoje, a gente vai abrir as portas da fábrica do queijo, revelar segredos antigos, curiosidades bizarras e fatos tão insanos que talvez você nunca mais encare um queijo da mesma forma. Você sabia que existem queijos mais velhos que algumas civilizações, que tem queijo legal e até queijo que é considerado arma biológica por causa do cheiro? Pois é, a parada é séria. Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual o queijo mais estranho que você já comeu? Porque depois de hoje, eu duvido que você não vai querer experimentar ou sair correndo. Agora segura firme porque a jornada pelo mundo do queijo está só começando. Se você pensa que o queijo é só um lanchinho moderno, pode esquecer. Ele já existia antes das pirâmides do Egito, antes do Império Romano e antes mesmo de algumas das primeiras civilizações da humanidade. Sim, estamos falando de um alimento que pode ser mais velho que a escrita. Os registros mais antigos do queijo vêm de 7,5 anos atrás, muito antes de existirem impérios como o Egito, Babilônia e Pérsia. E sabe o que é mais bizarro? Os arqueólogos encontraram traços de queijo fossilizado em potes de cerâmica, provando que nossos ancestrais já estavam transformando leite em algo mais durável muito antes de inventarem o papel, o dinheiro ou as cidades modernas. Agora, imagina só os primeiros humanos descobrindo o queijo sem entender nada de química, sem laboratório, sem tecnologia. A pergunta é, como raios eles descobriram isso? Uma das teorias mais aceitas é que alguém, sem querer, guardou leite dentro do estômago seco de um animal. Sim, naquela época, os recipientes eram feitos de couro e vísceras. O leite entrou em contato com enzimas naturais e coagulou, separando o soro da parte sólida. E pronto! Estava criado o primeiro queijo da história! A partir daí, o queijo começou a se espalhar por todo o mundo antigo. Os romanos, por exemplo, tinham verdadeiros mestres queijeiros e levavam seus queijos para o campo de batalha. Os vikings levavam queijo nas longas navegações para garantir um alimento nutritivo durante meses no mar. No Egito, arqueólogos encontraram potes de queijo dentro de túmulos, porque, aparentemente, nem os faraós queriam ir para o além sem um pedaço de queijo. Mas, entre todos os queijos do mundo, existe um que desafia qualquer lógica. O pule, um queijo feito com leite de burra que pode custar mais de $1.000 por quilo. Produzido apenas na Sérvia, esse queijo é extremamente raro, porque cada burra produz só 30 litros de leite por ano. Ou seja, é um artigo de luxo que pouquíssimas pessoas no mundo já tiveram o privilégio de provar. Agora, o que realmente impressiona é que, apesar de ser tão antigo, o queijo nunca fica pronto de verdade. Na verdade, ele continua mudando e evoluindo com o tempo, mesmo depois de fabricado. E é exatamente disso que vamos falar agora. Parece loucura, mas o queijo é um organismo vivo. Diferente de outros alimentos que simplesmente ficam prontos e estáveis, o queijo continua evoluindo, envelhecendo e até respirando com o passar do tempo. Se você tem um pedaço de queijo em casa, saiba que ele não está parado no tempo. Na verdade, ele ainda está passando por mudanças químicas bem malucas. Tudo isso acontece porque o queijo é um lar perfeito para micro-organismos. Durante sua maturação, ele desenvolve bactérias benéficas e mofos que alteram sua textura, sabor e cheiro. Se você já experimentou um queijo brie ou camembert, sabe que aquela casquinha branca e a textura super cremosa vem da ação de um fungo chamado Penicillium candidum, que quebra a gordura e faz o queijo ficar mais macio. Agora, os famosos queijos azuis, como Roquefort e Gorgonzola, devem sua aparência e sabor forte a outro fungo, o Penicillium roquefort. Ele se espalha pela massa do queijo, criando aqueles veios azuis esverdeados e dando um toque picante e intenso. Mas a parte mais bizarra? Esse mofo está vivo e continua trabalhando no queijo mesmo depois de você comprar. E não é só isso. O queijo respira porque, mesmo fechado, ele ainda sofre reações químicas. Alguns queijos precisam ser armazenados em locais com temperatura e umidade controladas. Ou então podem ficar duros, ressecar ou até estragar completamente. Isso explica porque alguns queijos vêm embalados com pequenos furos de ventilação, para que o processo de maturação não seja interrompido bruscamente. Agora, o mais surreal.
Existem queijos que precisam ser banhados regularmente. Alguns tipos, como o Epoisses, são lavados com bebidas alcoólicas para estimular o desenvolvimento de fungos específicos. O resultado? Um queijo pegajoso, ultra cremoso e com um cheiro absurdamente forte. Tão intenso que já foi banido de transportes públicos na França. Ou seja, o queijo não é só um alimento parado na prateleira. Ele é um verdadeiro ecossistema em miniatura, em constante transformação. Agora, se você acha que isso já é o máximo da esquisitice, calma que ainda tem mais. Porque existem queijos que brilham no escuro, que são proibidos em vários países e até que contêm larvas vivas. Se você olha para um queijo e acha que ele sempre foi daquele jeito, pode esquecer. O queijão bonito e cheiroso que você vê na prateleira do mercado começou sua vida de um jeito bem mais simples, como um balde de leite fresquinho direto da fazenda. Tudo começa com a seleção do leite. E aqui entra a primeira grande diferença. O tipo de leite define o tipo de queijo: leite de vaca, cabra, ovelha ou búfala. Cada um tem suas próprias características e dá origem a queijos completamente diferentes. O leite de búfala, por exemplo, é mais cremoso e usado em queijos como a mussarela de búfala, enquanto o leite de cabra tem um sabor mais ácido e é perfeito para queijos mais intensos. Agora, antes de virar queijo, o leite precisa estar limpo e seguro para consumo. Em fábricas modernas, ele passa por um processo chamado pasteurização, onde é aquecido a altas temperaturas por alguns segundos e depois resfriado rapidamente. Isso mata bactérias indesejadas, mas mantém as propriedades essenciais do leite. Já nos queijos artesanais, muitas vezes se usa leite cru, que preserva a flora bacteriana natural e dá sabores mais complexos. Mas também exige muito mais cuidado. Agora, o que realmente transforma o leite em queijo não é a magia, e sim a ciência. Para isso, são adicionadas culturas de bactérias específicas que começam a fermentar o leite. Essas bactérias têm um trabalho muito importante: transformar a lactose, ou seja, o açúcar do leite, em ácido lático, o que faz o pH do leite cair e prepara o terreno para a próxima etapa essencial: a coagulação. Do leite à coalhada. Agora que o leite está fermentado, vem a parte onde a mágica realmente acontece: a coagulação. Para isso, é adicionado um coagulante, que pode ser o coalho animal, vegetal ou microbiano. Esse ingrediente faz o leite espessar e formar uma massa sólida, separando o soro da parte sólida do queijo. E esse é um momento crítico, porque dependendo de como essa etapa for feita, teremos texturas completamente diferentes. Agora vem o que ninguém te conta. O tamanho do corte da coalhada define o tipo de queijo. Quanto menores os pedaços da coalhada, mais firme e seco será o queijo. Isso acontece porque pedaços pequenos liberam mais soro, resultando em queijos mais duros e envelhecidos, como o parmesão e o grana padano. Já pedaços maiores retêm mais umidade, criando queijos cremosos e macios, como brie e camembert. Depois que a coalhada é cortada, vem a dessoragem, que é o processo de remover ainda mais soro. Dependendo do queijo, essa etapa pode envolver prensagem para ajudar a espremer o soro restante. Aqui, os queijos começam a ganhar sua forma característica. E já dá para ver claramente a diferença entre um queijo macio e úmido ou um queijo duro e compacto. Mas não para por aí. Alguns queijos ainda passam por um banho de água quente para deixar a massa mais elástica. Esse processo, chamado de filagem, é o segredo por trás da textura da mozzarella, que permite que ela derreta e puxe aquele fio perfeito na pizza. Agora que o queijo já tem formato e consistência, falta algo essencial: o sabor. E é aí que entra a salga, que pode ser feita de várias maneiras. Em alguns casos, o queijo é simplesmente polvilhado com sal. Em outros, ele é imerso em um tanque de salmoura, onde absorve o sal aos poucos. Essa etapa não só melhora o sabor, como também ajuda na conservação, impedindo o crescimento de bactérias indesejadas. Mas agora vem a parte mais interessante. O queijo ainda não está pronto. A maioria deles ainda precisa passar por um processo que pode durar semanas, meses ou até anos. E é nesse tempo que eles desenvolvem seus aromas, sabores e texturas únicas. Agora que o queijo já passou por todas as etapas iniciais, chega um dos momentos mais esperados: o envelhecimento.
Esse é o grande segredo por trás do sabor e da personalidade de cada queijo. O queijo é colocado em salas com temperatura e umidade controladas, onde ele continua evoluindo. E aqui vem a grande diferença entre um queijo fresco e um queijo curado. Queijos frescos, como ricota, cottage e queijo Minas, são consumidos logo após a produção e têm um sabor suave e textura macia. Já os queijos maturados, como cheddar, parmesão e gorgonzola, passam meses ou até anos envelhecendo para desenvolver sabores mais ricos e intensos. E o detalhe que ninguém imagina: o ambiente onde o queijo é maturado pode mudar tudo! Em algumas fábricas tradicionais, o queijo envelhece em cavernas de pedra, onde a umidade e temperatura naturais ajudam no desenvolvimento dos mofos e bactérias. Isso explica por que queijos como Roquefort, que é envelhecido em cavernas na França, têm um sabor tão único e complexo. Agora, com o queijo perfeitamente curado, ele está pronto para ser cortado, embalado e distribuído. Aqui entra um detalhe importante. A embalagem precisa proteger o queijo sem impedir sua respiração. Queijos frescos geralmente são vendidos em embalagens plásticas seladas, enquanto queijos curados podem ser envoltos em cera, papel especial ou até deixados sem embalagem para continuar respirando. E aí vem a última etapa da jornada: a distribuição. Queijos podem ser enviados para supermercados, queijarias, restaurantes ou até diretamente para o consumidor final. Dependendo do tipo de queijo, ele precisa ser mantido refrigerado ou pode ficar em temperatura ambiente sem problemas. E, finalmente, ele chega até a sua casa, pronto para ser devorado. Agora, depois de tudo isso, fica a pergunta: qual o queijo ideal para cada ocasião? Quais os mais caros e raros do mundo? E será que existem queijos que são proibidos? Bom, segura firme porque tem muita coisa ainda para ser revelada. Agora que a gente já desvendou todo o processo de fabricação do queijo, fica a pergunta: quem são os maiores devoradores desse tesouro gastronômico? Porque, acredite, tem gente que leva o amor pelo queijo a um nível completamente insano. Se você pensou na França, acertou em cheio. Como seus habitantes consomem, em média, 27 quilos de queijo por pessoa por ano. Sim, é praticamente um tijolo de queijo por mês. Mas não pense que os franceses comem só brie e camembert, porque lá o que não falta são variedades estranhas, incluindo queijos maturados com cinzas e até alguns que cheiram a pé depois da academia. Outro país que leva o queijo muito a sério é a Suíça. Meu lar, o Gruyère e o Emmental são tesouros nacionais, e os suíços criaram até máquinas que derretem queijo direto da roda para fazer fondue. E por falar em fondue, alguém já disse que mergulhar pão num lago borbulhante de queijo derretido é uma das melhores invenções humanas? Por que devia ser um feriado mundial? Mas se tem um lugar onde o queijo é consumido de um jeito insano, é nos Estados Unidos. Mas aqui, o queijo é usado em pizza, hambúrguer, mac and cheese e até em spray. Sim, você não leu errado. Os americanos inventaram o queijo em lata, pronto para ser espremido igual chantilly, provando que o ser humano não conhece limites quando o assunto é laticínio. E claro, não podemos esquecer do Brasil. Ah, por aqui, o queijo Minas é um verdadeiro patrimônio nacional. E temos queijos incríveis como o Canastra, que já foi premiado como um dos melhores do mundo. E se você nunca comeu um pão de queijo quentinho, por favor, repense sua vida porque você está perdendo um dos maiores prazeres que existem. Mas, apesar de o queijo ser amado no mundo inteiro, existe um detalhe que ninguém gosta de falar. Ele faz bem ou faz mal? Será que a gente está se entupindo de algo maravilhoso ou condenando nossas artérias? Bom, é disso que vamos falar agora. Se você já ouviu alguém dizer que o queijo faz mal, calma lá, porque a verdade é um pouco mais complicada. Na real, o queijo tem muitos benefícios, mas também pode se tornar um inimigo do seu corpo, dependendo de quanto e como você consome. Primeiro, os pontos positivos. O queijo é uma bomba de proteínas e cálcio, essenciais para a saúde dos ossos, músculos e metabolismo. Além disso, queijos fermentados, como o kefir, roquefort e gouda, são ricos em probióticos, aquelas bactérias do bem que ajudam a regular o intestino e fortalecer a imunidade. E olha só,
Um estudo publicado no European Journal of Nutrition mostrou que pessoas que comem queijo regularmente tendem a ter menos problemas cardiovasculares do que aquelas que evitam laticínios. Parece que os franceses estavam certos esse tempo todo. Agora, os pontos negativos. O maior vilão do queijo é o sódio e a gordura saturada. Alguns queijos, como o parmesão e o cheddar, podem conter mais sal do que um saco de batata chips, o que pode aumentar a pressão arterial e favorecer problemas cardíacos. Além disso, queijos ultraprocessados, como o famoso queijo de hambúrguer americano, contêm aditivos químicos que podem prejudicar a saúde a longo prazo. E tem mais. Algumas pessoas simplesmente não conseguem digerir lactose direito e acabam sentindo desconfortos ao consumir queijo. Se você já se sentiu como um balão depois de comer queijo, parabéns! Seu organismo pode estar te avisando que a lactose não é seu amigo. Mas calma, porque existe solução. Queijos mais maturados, como gruyère, parmesão e gorgonzola, têm pouquíssima lactose e costumam ser bem tolerados, até por quem tem intolerância. Então, o queijo pode ser tanto um superalimento quanto uma bomba calórica, dependendo do tipo e da quantidade. O segredo? Moderação. Ou seja, pode-se jogar no queijo sem culpa. Só não precisa devorar meia roda de parmesão no café da manhã. No fim das contas, o queijo é mais do que um alimento. Ele é uma história de sobrevivência, tradição e paixão, que começou há milhares de anos e continua evoluindo até hoje. Desde os primeiros pastores que sem querer inventaram o queijo, passando pelos imperadores romanos que levavam pedaços para a guerra, até chegar na sua mesa, em uma lasanha ou no meio do pão de queijo, ele sempre esteve presente na vida humana. E olha que louco! O queijo ensina uma grande lição sobre a vida. Ele não se forma da noite para o dia. Precisa de tempo para maturar, ganhar textura, desenvolver sabor. Às vezes é preciso esperar, cuidar, deixar as coisas acontecerem no seu ritmo natural. Assim como na vida, não dá para apressar o processo, porque as melhores coisas precisam de tempo para ficarem realmente boas. Então, da próxima vez que você pegar um pedaço de queijo, pense nisso. Ele não é só um alimento, ele é a prova de que paciência, dedicação e um pouco de mofo podem transformar qualquer coisa em algo extraordinário. Agora me conta aqui nos comentários. Qual o seu queijo favorito? Você prefere os suaves e cremosos ou os fortes e maturados? Quero saber. Ah, e claro, se esse vídeo te deu vontade de comer queijo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.